Nossa, aí é uma outra história. Eu conhecia as irmãs dele, a mãe dele. Aí ele disse que estava lá em Anápolis, a irmã dele falou assim, quando você chegar lá na Bahia, você vai casar com a comadre Isabel. Nós era comadre. Você casa com a comadre Isabel, que ela é uma moça bonita, não sei o quê, gente bacana, você casa com ela. Ih, casar com Isabel, menino, nem conheço Isabel. E quando chegou lá que ele me viu, certamente que engraçou, né? Se interessou, mas eu nem conhecia ele. Não namoramos, não conhecia um ao outro, nunca saímos juntos. E estão vivendo até hoje. Nasci na Bahia, casei na Bahia, aí fui para São Paulo fui para Bahia vim para Brasília de novo. E estou aqui até hoje, estou com mais de 40 anos e gosto de estar aqui. Eu vim do Piauí em 70 para Riachão das Neves, né? Aí ele lá morando lá, né? E de lá eu vim para Brasília, né? Parece em 75. Eu comecei trabalhando de doméstica, eu trabalhava cuidando da menina, de babá. Eu passei trabalho de diarista, tudo que veio de ganhar dinheiro honestamente eu fiz. Entendeu? Eu morava num cômodozinho bem apertadinho, lá na Ceilândia Norte. Então era muito difícil para mim. Foi a última casa que eu morei de aluguel, foi lá. Menina, essa gariroba, quando eu mudei para aqui, não tinha água, não tinha comércio. Era só a água ali entregada no caminhão-pipa, aqui na esquina. Ou do contrário, a gente ia parar no quartel. E depois que eles fizeram botaram água encanada, botaram água fluvial, né? Aí foi melhorando. Hoje em dia é uma beleza. Sou tão fanático, não sou fanático, eu sou aruca aqui em Brasília. E tenho as camisas, mesmo quando não desfilo, todas que você possa imaginar. 2011... Essa aqui eu acho que é desse ano. Tenho todas, mesmo não desfilando, ou desfilando pelo Aruque, eu tenho todas, fora algumas que eu já doei. Tenho aqui, é porque tem outras penduradas. A minha amada vai comigo aonde vou, sempre no meu pensamento. Se choro de saudade dela, onde estou, é apenas um pressentimento. Que um dia ela não queira mais me esperar. Que um dia ela não queira mais me esperar. A minha amada vai comigo aonde vou, sempre no meu pensamento. Se choro de saudade dela, onde estou, é apenas um pressentimento. E um dia ela não queira mais me esperar. E um dia ela não queira mais me esperar. Eu vim do Piauí em 70 para Riachão das Neves, né? Aí ele lá morando lá, né? E vim para Brasília, né? Parece em 75. E de 75 é nessa luta aí. Doença, né? A minha amada vai comigo aonde vou, sempre no meu pensamento. Se choro de saudade dela, onde estou, é apenas um pressentimento. Um dia de noite ele passou mal, né? Ele acordou com falta de ar, né? Aí a gente marcou uma cardiologia para ele e levou no médico, né? Aí o médico pediu um monte de exame, né? Aí falou que a pressão dele estava muito alta, né? Ele tinha que ter muito cuidado, né? Ele não podia mais beber. Porque se morresse, era ruim, mas se ficasse numa cadeira de roda, era pior, né? Aí fez os exames dele tudo, né? Passou remédio, falou para ele não beber mais. Ele passou 1 ano tomando remédio de pressão. Ficou controlada, né? Aí depois ele começou a beber outra vez. Aí a pressão começou a altear. Ele também não foi mais no médico. Aí foi quando ele comprou esse ônibus e foi para Riachão das Neves trabalhar lá, né? E ele já ia adoentado. Ele sabia que ia, né? Ele deu vários derrames lá. Aí ele ficou esquecido, né? E por ele mesmo, ele viu e estava doente e tinha que voltar, né? Quando ele viu e não tinha mais como trabalhar, né? Aí ele vendeu o ônibus e veio embora, né? Aí depois, quando ele chegou, começou a luta, né? Eu ia fazer uma comida nessa cozinha aqui, né?
Eu botava a comida do fogo, eu sentava, de tanta dor nas pernas. Mas era muita dor nas pernas, não era dor violenta, era dor com cansaço. Aí eu vinha pra cá, pra essa sala, quando eu terminava de fazer a comida, eu fazia tudo muito correndo, pra dar tempo de eu... Acho que eu não resistiria de ficar em pé, né? Aí eu deitava aqui, às vezes eu dormia. Aí eu fui no posto e um exame, entendeu? Com esse exame eu deixei telefone e tudo, eu sei que eu mudei de endereço, né? Aí eles me procuraram, não acharam. Faleceu um sobrinho meu em 2001. Aí eu fui pegar um lado cadavérico dele lá no hospital de base, na anatomia, né? Quando eu cheguei, que eu saí entre o hospital de base e o Sara, eu tinha tipo um vestido, não desmaiei. Eu não dei mais conta de andar. Me deu uma suadeira, uma tremedeira. E ele era como se fosse meu filho, ele morava comigo desde pequenininho, entendeu? Minha irmã tinha câncer e eu não preocupava comigo, só preocupava com ela, entendeu? Aí eu fiquei lá e chegou uma senhora e falou assim, a senhora é diabética? Aquele monte de gente ao redor de mim, sabe assim? Falei que eu saiba não, e os exames no posto, entendeu? Que eu saiba não. Ela disse assim, pois eu vou lhe dar uma balinha, se a senhora chupar essa balinha e acabar o suor, a senhora procura o posto, porque ela era diabética, entendeu? Chupei, olha, mas foi em 1 segundo, sabe? Baixou tudo. Aí eu fui no posto atrás do resultado. Quando eu cheguei lá, estava 385 quando eu fiz. Qualquer diabetes diz que tem que comer de 3 em 3 horas. Qualquer pessoa que tem diabetes, o médico me diz, tem que comer de 3 em 3. Que é igual criança quando está tomando mamadeira. Tem de tomar um suco, comer alguma coisa. O diabético, segundo os médicos, ele tem que tomar uma refeição normal de manhã, daqui a 3 horas comer uma fruta para manter, almoçar meio-dia, às 3 horas tornar a comer, às 6 lanchar ou jantar, e antes de dormir uma refeição. Eu discordo, porque não é todo brasileiro que tem condições de tomar um café da manhã, um lanche às 10, almoço meio-dia, um lanche às 3, jantar e um lanche de dormir. Pular uma refeição da diabetes. Nem sempre, entendeu? Se ela estiver controlada, você dá para ir na primeira, mas na segunda refeição, ela já te manda o recado. Você só fica sem comer se quiser. Ela vem aquele sintoma tão ruim em você, que vai lá no cérebro, a vista já, sabe, chega, balança você mesmo. Você pode comer, você comer, você fica boazinha. Dia de faxina, por exemplo, eu pego e mexo nesse barraquinho velho, pequeno, né? Mas eu fico, mexo pra lá, mexo pra cá, fico mexendo, e esqueço de fazer a refeição. Na hora certinha ela me manda. Parece a mensagem do celular. Aí eu falo, já sei, a bendita quer comer. Eu penso comigo, né? Já sei, a bendita quer comer. Aí eu como, isso aí tudo eu já aprendi a conviver, você tá entendendo? Tem dia que eu como biscoito de água e sal com açúcar. Acabar, tomo um copo d'água e vou dormir. Não acredita? Contando assim, ninguém acredita. Mas como é que a pessoa tá doente e come aquilo ali e resolveu? Mas é porque o organismo tá te pedindo só açúcar, não tá te pedindo mais nada, entendeu? Só o açúcar. Você mandou o açúcar, pronto, ela sobe de novo. Negócio de almoço, janta, mas a principal refeição é o matinal. Primeira refeição da manhã. Eu, quando a mulher não está vendo, eu vou lá, frito ovo, bacon com pão. Para quem é diabético, isso é um veneno. Mas quando o dia que eu como esse, eu vou fazer caminhada para queimar os eu gasto que eu comi, mas comi. Em cada hora eu me lasquei, viu? Eu quase morri. Fui comer bolo de bacalhau, as colegas lá, rapaz. Aí muita gente nova, moça, o rapaz, tudo novo, né? Aí quando chega lá, tudo vamos comer isso, vamos pra lanchonete, vamos fazer lanche. Aí viu aquela mesa, aquele rodeirozinho ali. Aí eu quero isso, eu quero isso. Aí eu não vou comer não, porque, nossa, eu diabetes. Não, minha, só uma vez só. E eu sou doida para o bolinho de bacalhau, né? E botou aquela bandeja lá e bota mais, vem e come, e bota mais e vão comer, e vão botar mais e vão comer. Uns com cerveja, outros que não era crente, né? Aí eu tomei assim com um suquinho de laranja, mas comendo, comi foi um, 2, não foi 3. Minha filha,
Deu para vir. Na estrada não passei mal. Mas cheguei aqui, minha filha, tá minha família aqui que sabe, meu vizinho também. Eu tava andando assim, parecia que não era eu, não. A bicha tava braba. Aí no médico do meu filho lá da PM, ele me deu umas 2 folinas, que eu já cheguei lá ruim ainda. Aí pronto. Foi assim, a minha nora me deu uns ovos de galinha caipira. E eu coloquei eles na geladeira e aí caiu no chão, eu fui mexendo, caiu um. Aí eu falei, os ovos vão estragar e eu não vou fazer meu pudim. Aí eu peguei os 3 ovos, e fiz, o que sobrou, e fiz o pudim. Aí eu comi, matei minha vontade, só que aí eu comi só o pudim, não comi outras coisas. Passei uns bons dias sem comer açúcar, sem comer nada que pudesse juntar ali com aquele doce do pudim. Eu só comi o pudim, mais nada. Comida, ele come tudo, só e tem que ser coisa e não seja engordurada. O sal põe, né? Mais verdura, né? Mas ele não tem limite para comer. Se você deixar e sair de casa, se deixar se deixar um vidro de bolacha ali, aí ele tem comido quase tudo. Sabe como é, né? Se eu compro uma rapadura, eu tiro uns pedaços, boto ali e o outro eu guardo, né? Assim eu fui fazendo, controlando, né? A mulher faz o marido. Dependendo do que ela for fazendo aos pouquinhos, ela consegue botar o marido do jeitinho que ela quer. E eu faço isso. Então, hoje eu já levo as minhas comidas, tudo que eu como, eu já levo para o serviço. Eu faço a minha comida. Uma comida só. E ele nem sabe, nem percebe. Ele nem percebe que eu mudei o azeite, ele não percebe que eu diminui o sal, ele não percebe que está levando arroz integral para o serviço. No começo eu misturava arroz integral com arroz branco. Misturava assim. Aí ele falava, por que o arroz está escuro, o outro está branco? Eu falei, não, é porque eu fiz com caldo quinó e ele ficou... Quando ela está muito controlada, eu tiro a minha separada. Às vezes eu faço o feijão mais sem sal, ou faço o meu arroz, sempre eu como arroz integral. Eu faço o meu separado, faço sem sal, e boto um pouco de sal nas outras comidas. E eu como. E quando ela está bem, eu como normal, não salgada, com minha comida bem leve no sal, para todo mundo. Então, eu não como assim, separado, não. Só quando eu estou nas crises, que eu vejo que ela está alta, aí eu como separado. É porque de vez em quando você recebe chamada. Olha o cigarro, olha, tá bebendo, não sei o quê. Aqui tem uma senhora ali que, se ela passar aqui, ela vai ver o cigarro, ela vai falar assim, tá com o cigarro na mão, né? Não pode, não sei o quê. Esse dia eu tava com um churrasquinho aqui, ela veio aqui e tinha uma linguiça. Eu compro 2 tipos de linguiça, uma com pimenta, porque tem gente que gosta com pimenta e tem aquela linguiça na mão. E ela come pimenta. Aí eu não gosto de pimenta, não é porque... Pimenta pra mim não é feijoada. E algumas comidas. Aí peguei um pedaço da linguiça com pimenta. Pra quê? Ela veio me dar bronca dizendo que eu não podia comer a linguiça com pimenta. Aí eu quase que eu falei besteira para ela. Digo, rapaz, tô dentro da minha casa. Quem tá fazendo churrasco sou eu. Você ainda quer me controlar dentro da minha casa. Ah. Falei, olha que eu como o que eu quero, hein? Você sabe disso. Aí ela levou na brincadeira e saiu. Aí a Chica falou pra ela assim, cuidado que ele vai dar um fora. Eu tive pra falar pra ela, ó. Aqui é minha casa, não é sua não. A minha amada vai comigo aonde vou, sempre no meu pensamento. Se choro de saudade dela, onde estou, é apenas um pressentimento. E ele me falou o seguinte, daqui pra lá a sua vida acabou. Acabou no sentido de fazer certas coisas que eu fazia. No primeiro dia eu não fiquei meio assim, cheguei em casa, tinha um computador, fui pesquisar as difusões que a diabetes provoca no ser humano. Algumas coisas, para mim, eu considero mito. Mas no primeiro dia eu fiquei meio assim, pesquisei. No outro dia eu fui comprei uma caixa de agulha para fazer medição. Exagerei que era para comprar umas de agulhinha, porque ela disse, se você usar só você pode usar elas 3, 4 vezes. Você não mede todo dia, você mede 3 em 3 dias. Eu comprei uma caixa com 200 agulhas, se eu gastei 2 foi porque eu emprestei para a vizinha. Eu mesmo não furei meu dedo até hoje. Eu não gosto muito de me furar. Eu vou medir não, para me furar, para saber notícia ruim, eu não vou repetir. Aí aquele perigo para, mas quando dá na outra refeição eu tô lá. Se tiver bem, você fica satisfeito. Se não tiver, é tirar na dieta. É mais lento. Acho que você alterar a dose é mais rápido para ela descer, né? Mas a massa continua lá. O que adiantou você tomar mais de uma dose da insulina?
Deixar escondido deles às vezes, né? Vou lá pro quarto, fecho a porta, fico lá assim, quietinho nessa pressão. Aí quando eu chego, eita, já tá medindo a pressão. Já tá medindo. Eu falei, para, eu falei, é porque eu tô sentindo que ela não tá bem. Eles acham que eu fico medindo a pressão toda hora. Eu falei, não é começo toda hora. Eu falei, mas eu sei, pra mim ver, porque se não estiver bem, eu tenho que tomar o remédio pra controlar. E se eu estiver bem, eu despreocupo, não tomo remédio. Ele toma na parte de manhã 4 comprimidos de pressão. Meio-dia ele toma o AS. De noite, umas 7 horas ele toma outro, né? Aí 8h30 para 9 horas ele toma o outro de dormir. Aí ele fala, e você vai me envenenar com esses remédios? Você tá me dando remédio demais. Mas eu tô dando conforme, e a médica falou, e tá na receita, né? Tô dando direitinho, faço e posso. É minha filha. Logo a princípio ela começou a controlar. Então ela sabia, se tem 60 cápsulas, amanhã tem que ter 59. E eu não estava sabendo que ela estava vigiando, não. Eu passei uns 2 dias sem tomar, ela me deu uma bronca. Aí eu, não, tomei, mentira, eu contei ontem, estava do mesmo jeito. Ah, então hoje eu engano ela. Quando eu não quero tomar, eu tiro o remédio lá e ela... Agora ela parou, mas eu estava tirando o remédio da casa, só vai dizer que eu tomei, não estava tomando. Aí ele fala assim, a senhora não toma de remédio direito. Não é do jeito que eu ensinei. Que tem de acabar. No dia que você vir para ir a mais, esse daí já deve ter acabado. Então falar assim, sobrou comprimido de um mês para outro, ele fala assim, porque a senhora não usou. Deve ter um monte em casa, sem usar. Ele sabe tudinho pelo computador. A gente ensina os remédios, passa os remédios, os pacientes não usam do jeito que a gente manda, depois vem reclamar. Foi o que ele me disse. Mas eu uso do jeito que ele manda. O primeiro que me passaram foi uns comprimidos desse tamanho. Me dava uma dor de barriga. Aí ele disse assim, tem gente assim, que acostuma não dá mais. Toma e não dá. Mas eu já levei quase 1 ano tomando e eu não melhorava da dor de barriga, não. Às vezes eu deixava até de sair para algum lugar com medo da dor de barriga. Aí eu voltei nele e falei com ele. Aí ele pegou e mudou. Mudou para um outro. Nildinho. Aí o outro também não estava se dando também não. Ele me dava uma moleza, um sono. Aí eu voltava e ele dizia, já é 3 vezes que a senhora vem na consulta assim e fala que não está sendo algum remédio. O jeito que tem é ir para insulina mesmo. Ele bota na insulina no último caso, né? Eu pensava, todo dia eu tenho que ir no posto me furar. Aí ela foi e falou, não, as meninas vão ensinar você a aplicar, né? Eu, doutora, mas eu não dou conta de me furar. Falei pra ela, eu não dou conta, né? Ela dá devagarinho, você chega lá. Aí eu fui 2 vezes no posto para as meninas aplicar, né? Aí depois, na segunda vez, elas já mandaram eu aplicar. Aí eu comecei, mas eu vi que foi melhor aplicando do que os outros. Aqueles que a palavra nunca é tão forte, né? Falei pra ela, nunca vou conseguir, doutora, não vou. Ela vai, você vai conseguir. Conte comigo, sou seu amigo, pode confiar em mim. Não tenha medo, não faça segredo, pois a vida não é assim. Hoje a bicha tá brava. Eu falo assim, ela hoje tá que não tem quem aguente. É porque você sente os sintomas. Mas só quem sente sabe o que eu tô falando, né? Assim. Mas ela vem, parece que ela junta teu cérebro. Entendeu? Parece que deixa bem emboladinho, bem no meio da cor da cabeça. E eu te falei que a bicha era brava. Mudou, sabe por quê? Aí você vai num casamento, eu não como as comidas. Vou num batizado, eu não como aquelas coisas. Aí, só para estar em tu, eu nem vou. Hoje mesmo vai ter um chá de beijo lá no Citroën. Aí os meninos já estão arrumando o carro para ir, eu não sei nem se eu vou. Quase eu não vou em festa. Tem vezes que é isso que eu alego, entendeu? Eu vou chegar lá, eu vou ficar dizendo, eu não posso comer isso, né? Ou eu olho, não tem nada que eu possa comer. Aí às vezes eu não vou por causa disso. Por exemplo, se for festa, noite, né? Eu costumo não ir, porque é uma coisa que não combina com ela é sono. Virar a noite, nunca mais, de jeito nenhum. Se eu virar a noite no outro dia, eu não presto pra nada, entendeu? Parece que meu sangue no corpo não circula. É uma coisa muito ruim, não é ressaca, é uma coisa muito esquisita. E ele conhece muita gente, só os outros todos se afastaram, né? Os outros eram mais novos,
gostava muito de festa, de bebida, e hoje não pode mais beber, né? Então, as pessoas, quando uma pessoa adoece, não se aproxima mais, né? Antigamente eu saía do samba 3, 4 horas da manhã, chegava às 6 em casa. Hoje eu chego 10 e meia, 11 horas. Eu chegava lá, a primeira coisa que eu ia fazer era tomar caipirinha. E bater papo, mexer com as meninas. E hoje não, eu vou lá mais para fazer social. Brinco, como a feijoada, também não vou encher o prato, como só aquele pouquinho, para não dizer que eu não comi. 3 e meia, 4 horas eu estou em casa. Antigamente, mas já saía dali e já estava engatado. Vambora, vamos lá. Aí juntava 3, 4, juntava com as meninas, sumia. Hoje não. Boa feijoada, 4 horas estou em casa. Até a minha mulher estranha. Então muitas pessoas evitam de sair por causa disso. Não, eu saio do mesmo jeito, continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia, só não manter no mesmo relacionamento que eu mantinha. Hoje eu diminuí 85%, não vou dizer nem 90%. Pode ser que daqui a um ano eu tenha diminuído 100%, mas por enquanto eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu brinco com as meninas, eu abraço, beijo, ainda falo assim, hoje você é bola da vez. Continuo mesmo. Só que você sabe que é mentira aquilo que você falou. Você está falando para manter seu ego lá em cima. Mas você não dá conta mais. Você que pensa que o mundo é quadrado, você que pensa que o amor não existe, você que acha que anda tudo errado, por causa disso é que está sempre triste. Se eu ficar contrariada com alguma coisa, é a conta. Ficar nervosa. Vamos supor, se morre uma parente, igual morreu uma vizinha minha semana passada aqui. Aí quando falar, morreu fulano aqui, é minha amiga ou vizinha, tudo que a gente gosta, considera e tudo, gente boa, né? Aí eu tomo aquele choque, aquela coisa. Só aquilo ali eu já sinto, meu coração já acelerando, já fica assim, aquela coisa que não sai da minha cabeça. Quando passa um pouquinho que eu vou medir, a pressão tá alta. Aquela tensão. Se acontece uma coisa, se eu vejo um filme, uma coisa na televisão, eu não gosto de ver muito jornal. Essa coisa só fala de morte, nessas coisas assim, né? Eu vejo me dando aquela coisa ruim, eu pego e saio. Porque se eu ficar muito tempo vendo, aquilo vai me dando aquela tensão. Aí minha pressão sobe, me descontrola. Todo mundo, assim, ele tinha amizade, ele se aproxima, conversar e tudo, né? Mas só, e tem muita gente, e ele estranha, né? Fica nervoso, né? Fica nervoso, às vezes ele se irrita com qualquer coisa, né? Ali, tem um São Antônio mesmo, ali, ele senhor ali, conversa com ele, depois eles lá conversando, eu acho, e ele fala uma coisa, ele não gosta, né? Aí ele chega cismado com ele. Aí ele passa 1 mês, 2 sem ir lá, e de repente ele já está indo lá outra vez, ó. E a doutora pediu, você conversa com seus vizinhos, né? Para não se aborrecer com ele. Não deixar ele mais nervoso, porque como ele tem pressão alta, se ele for discutir, é ruim, é para ele. Quem tem diabetes, que fica nervoso, a diabetes sobe. Eu me lembro que um dia eu cheguei aqui em casa, foi logo nos dias que eu descobri que eu estava com diabetes. Aí minha irmã saiu e levou a chave. E eu cheguei e fiquei pro lado de fora. E eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa que eu entortei esse portão. Você pode olhar que ele tá torto. Aí a dona Maria, minha vizinha, me chamou lá para casa dela, me deu água. E quando eu fui ver a diabetes, estava lá em cima. Ela subiu. E eu morava na casa da minha cunhada e tinha uma vizinha de lado. Ela falou assim, Dona Isabel, isso é problema, isso é coisa da menopausa. Isso não é assim, a senhora que está com esse negócio. Isso é nervo. A senhora fica muito nervosa. Aí eu falei, será que é, Célia? Ela falou assim, é. Aí ela falou assim, eu vou te ensinar um remédio. Não é nem coisa da gente passar para os outros, mas eu vou ensinar para você que eu dei bem com ele. Eu sei que se a senhora tomar um comprimido, você vai ficar boa. Aí ela me disse assim, toma um comprimido de Lexotan, de 3 miligramas, que ela é bem fraquinha. Diz, toma e espera para você ver se você não melhora desse nervosismo seu, desse sistema nervoso. E eu tomei, ela me deu o comprimido. Eu não lembro bem se ela me deu, eu comprei. Não, acho que não comprei não, porque eu não tinha receita. Acho que ela me deu mesmo. Sei que eu tomei o comprimido. Menina, mas eu melhorei tanto. Parece que me aliviou, sabe? Tirou aquela tensão, aquela coisa, aquele abafamento, aquela coisa que estava me incomodando muito. Eu melhorei muito, muito, fiquei boa mesmo. Às vezes os médicos não querem nem passar, né? Aí eu falei, doutor, mas eu sinto bem com esse remédio.
Com outros remédios eu tomo não sinto, mas com isso aqui eu sinto bem. Eu tomo a fluoxetina, que eu esqueci de falar, junto com a insulina, né? Para a insulina baixar, tinha que ser auxiliada com ela, eu esqueci de explicar. Tem que ser com a fluoxetina, tirar a estresse. Ela que ia baixar, né? Meu estresse, meu sistema nervoso, né? Ela que ia baixar. Quando eu sentia mal, eu corria para o hospital, lá no São Francisco, lá eu passava os remédios, eu fazia a medicação, e melhorava e ia para casa. Tinha vezes que eles falavam, não é a pressão, a senhora não está com a pressão alta, a senhora está com descontrole emocional. Então, tudo isso era descontrole emocional que eu tinha e eu melhorei bastante, mas ainda tenho até hoje. De vez em quando ela me ataca ainda. Aí eu já sei, às vezes eu tomo remédio da pressão, ela não abaixa. Passa o período dela controlar, ela não controla, está do mesmo jeito. Eu tomo remédio controlado, ela controla. Então, isso tudo é coisa emocional. O que elas passam pra gente é que a gente tem que levar uma vida tranquila, né? Que é impossível, né? Que a gente sabe que é. A gente andar tranquilo, sempre acontece uma coisa, né? Mas ela fala, se a gente estiver feliz demais, muito, né? Feliz, emocionada, aquela coisa que tá radiante, ela sobe. Se você estiver lá embaixo, triste, ela sobe. Entendeu? Diz que o sistema emocional sobe mais ela do que nós ficar comendo açúcar, essas coisas, entendeu? Então a diabetes ela vai tomando conta se você deixar bater. Pô, não vou comer isso aqui porque isso aqui faz mal para diabetes, contém açúcar, contém aquilo. Com vontade de comer. Eu não. Eu disse para a doença não me domina, eu domino a doença. Eu domino a diabetes, não ela me domina. As pessoas têm que ter muita paciência, né? E muita fé em Deus, né? Porque lá botar uma pessoa doente não é fácil. Não é fácil. Uma doença comprida não é fácil, né? Não é fácil. Só Deus mesmo. Só Deus mesmo para dar muita força e sabedoria, né? Porque eu estou pedindo a Deus para me dar muita força, né? E muita sabedoria, porque tem dia e eu estou fraca. Tem dia eu choro, fico nervosa, né? Mas o que eu vou fazer? Quando eu sei de notícia que alguém que tinha diabetes morreu, eu fico assim muitos dias, sabe? Preocupada. Mas eu rezo, peço a Deus, aí continua a vida de novo, entendeu? E tem que ser assim, né? Porque senão a gente bater é pior. A gente ficar lutando contra a diabetes, eu não quero, eu não sei, eu não sou, eu não vou cuidar, eu não vou comer isso. Você só cai mais, entendeu? Porque ela só quer você frágil, né? Então, eu tento, tem hora que a gente sai, né, da realidade, a gente pensa, fica triste, mas dá para encarar. Vida que não para, máquina que voa, quanta gente andando à toa. Conte comigo, sou seu amigo, pode confiar em mim. Não tenha medo, não faça segredo, pois a vida não é assim. Você que pensa que o mundo é quadrado, você que pensa que o amor não existe, você que acha que anda tudo errado, por causa disso é que está sempre triste. Você que pensa que o mundo é quadrado, você que pensa que o amor não existe, você que acha que anda tudo errado, por causa disso é que está sempre triste. Gente bem de vida, povo da favela, casa que não tem janela, mundo sem prazer, noite de agonia, quem levou minha alegria? Conte comigo, sou seu amigo, pode confiar em mim. Não
Não tenha medo, não faça segredo, pois a vida não é assim.